Então, meus amores, vamos falar sobre manipulação, sobre gênio difícil? Tem tanta coisa pra falar sobre isso que eu fiquei pensando por onde que eu começo? Por onde? E aí eu tive uma ideia, eu não vou começar tanto pelo começo, mas em algum momento eu tenho que ir pro começo. E o começo eu trouxe aqui, a representação das mães na nossa vida. Sim, várias mães. Nós, a mãe, a nossa mãe, a mãe da nossa mãe, a mãe da nossa avó, a mãe da nossa bisavó. Só algumas mães aí pra gente encher essa tela de mãe no mês das mães e poder então entender por que acontece, né? Tantas questões com relação à nossa mãe, por que é tão difícil, a gente passa por tantos traumas. Gente, como é difícil ter uma mãe com gênio forte, aquele gênio controlador. Eu vivenciei isso, a minha mãe tem um gênio muito forte. Hoje eu aprendi a tomar força desse gênio maravilhoso e agradeço essa leoa que realmente me ensinou muitas coisas até quando eu achei que eu não estava aprendendo com ela, né? Então, gente, vamos falar sobre primeiro o que é ser controladora, o que é essa personalidade, esse gênio, e depois a gente vai pro começo de tudo, pro início de tudo, que são as mães das mães e das mães, que a gente vai poder ter a oportunidade de aprofundar lá na Semana do Resgate do Feminino, que começa segunda-feira pra vocês, tá bom? O que é o controle, gente? O que é o controle? O controle acontece por quê? Por que as pessoas são controladoras? Medo. Medo. Já repararam o que motiva o controle? Deixa eu tentar fazer com que tudo saia conforme o planejado, tudo aconteça de uma forma que eu dou conta, porque se sair fora desse controle, eu não sei o que fazer. Geralmente pessoas, personalidades que têm mais elemento terra dentro dos mapas natais, a gente consegue entender isso. A gente consegue ver as personalidades que têm mais terra, mais água, mais fogo e mais ar. Quem tem a personalidade de mais terra e mais água tem mais medo. Então quem tem mais medo na sua personalidade vai ser mais controlador, vai querer fazer tudo, aquela coisa saia conforme planejado. E por que as mães então são tão controladoras e tem esse gênio tão difícil? Aí vem a grande questão, a personalidade, os aprendizados, toda a experiência dela vai gerando muitas questões internas, muitas mágoas dessa mãe, muitas dores, muitas crenças. Pode olhar para o passado, as mães têm muita questão às vezes de não poder ser quem elas vieram ser. Tem muita questão de autoanulação, tem muita questão de sentir muita falta da mãe, que é onde a gente vai entender um pouquinho mais sobre amor interrompido. Justamente essas informações eu trouxe para vocês com muito carinho, para que de fato vocês consigam usar na vida de vocês, para que vocês possam olhar um pouco mais atrás do que aconteceu antes de você, para que você entenda que na maioria dos casos, por mais que você tenha muita dor, por mais que você tenha sofrido muito, você também teve as consequências de um amor interrompido. Por isso que você não se entrega nas relações. E muitas vezes a gente repete os medos, os controles, as crenças, o gênio difícil, né, da nossa mãe na nossa vida. Porque lembra o que Bert Hellinger fala? Aquilo que a gente mais julga, a gente repete. Como que para de repetir? Quando a gente dá um lugar de honra para tudo isso, quando a gente entende que isso não é nosso, que a gente não precisa mais fazer dessa forma, mas que isso faz parte do meu sistema familiar. Foi isso que me trouxe até aqui, para que eu pudesse ser a pessoa que eu sou e pudesse ter as experiências que eu tenho. Primeiro ponto, se você é controladora ou se você sofreu as consequências de uma mãe controladora, já saiba que no seu campo familiar, no seu sistema, houve muitas questões, muitos traumas, muitas dores. E por conta dessas dores, o que foi passado de geração em geração foi medo. E para tentar não sentir tanto esse medo, para tentar não sentir tanta essa dor,
foi feito várias armaduras, várias proteções que trouxesse aquela ilusão da segurança. Então deixa eu aqui me proteger, deixa eu botar essa máscara aqui, deixa eu botar essa armadura toda aqui e tentar fazer as coisas do jeito que eu sei que se acontecer vai dar tudo certo, não vai ser tão pesado pra mim. A pessoa mentalmente, racionalmente pensa dessa forma, mas lá no inconsciente já tá pesado, por isso que ela tá carregando tantas armaduras. Primeiro passo é entender isso. Pessoa que tem controle tem medo. A pessoa de gênio difícil, então tem uma figurinha que eu gosto muito aí, que já foi postada pra vocês, que é um adulto com uma máscara. E aí diz, por que você tá tão triste? Não, por que você é tão cruel? Aí a pessoa tira a máscara e tem uma criança lá dentro ferida, assim, né? Então embaixo de um adulto cruel, um adulto triste, sempre existe uma criança ferida ou um sistema familiar inteiro ferido. A gente já entendeu o motivo, a raiz do ser controlador ou de ter um gênio difícil, certo? Quando você olha um pouquinho mais para a história, e isso é assunto lá da Semana do Resgate do Feminino, a gente começa a despertar compaixão. Ao invés de olhar só para nossa dor, a gente vai querer saber as histórias de família. E não só as histórias de dor, não, mas sim também as histórias de sucesso, as histórias de potenciais, as histórias que deram certo, que mostrava realmente momentos de celebração dentro do sistema familiar. Isso é muito bacana, gente. Quando você passa para esse nível, a sua vida de fato ela muda. As conversas começam a ser diferentes, né? Mas para que chegue nesse ponto, a gente tem que a gente tem que se permitir sair desse lugar da dor, de quem foi ferida por uma mãe controladora, né? Uma mãe difícil, com um gênio difícil, e querer, dar um passo para trás e olhar além da sua dor. O que tem ali, né? Eu sei que é desafiador, porque às vezes dói demais, o sofrimento é muito grande. E aí a gente tem essa dificuldade de fazer. Mas que bom que todas vocês no seu tempo, do seu jeito, estão se permitindo, estão chegando, né? Mesmo que no primeiro momento isso parece estranho. Como assim? Eu é que fui machucada a vida inteira, agora eu vou ter que olhar para minha mãe que me machucou? Como assim, né? Então mesmo que tenha essa rejeição, mesmo que tenha essa dificuldade de dar esse passo além, é legal que você tenha chego aqui, tenha se permitido, pelo menos saber, né, dessa possibilidade, desse caminho também de fazer esse olhar além da sua dor. O que acontece além? Por que às vezes tem essa criança ferida, gente? Por que às vezes a gente torna, então, ao invés de a gente tomar força, o potencial desse sistema familiar, a gente toma a dor, o sofrimento? Eu vou mostrar pra vocês com os meus representantes maravilhosos, que são os bonequinhos. Aqui todos eles são mães, tá bom? Então estão essências de mães. Dentro do movimento da constelação familiar, ocorre o movimento de amor interrompido de mãe. O que isso quer dizer? Quando você tá sendo gestado, né, quando você ainda tá no útero e acontece algum trauma com a sua mãe, por exemplo, sua mãe foi abandonada pelo seu pai na gravidez, ou então sua mãe perdeu o pai dela ou a mãe dela, enfim, algum trauma que tenha acontecido com a sua mãe enquanto ela estava gestando você, pode ter feito a sua mãe ter desconectado dessa gestação, porque a dor dela estava numa situação com relação do que estava acontecendo na vida dela. Então ali é possível que tenha tido um amor interrompido de mãe. Ou outros exemplos até que eu já trouxe para falar sobre abandono, rejeição em outras lives, que tem a ver com o bebê lá nos primeiros meses. Geralmente esse amor interrompido acontece nos primeiros meses, ou que está gestando ou logo depois do nascimento. A mãe precisou ficar afastado do bebê. Às vezes o bebê foi para incubadora, às vezes precisou ir para o hospital, a mãe foi para o hospital, ou aconteceu alguma situação de doença na família, enfim, a mãe teve que deixar o bebê para fazer alguma coisa porque tinha alguma demanda. Então esse bebê
que procurou a mãe e não sentiu a presença da mãe, o cheiro da mãe, os abandonos, né? A mãe que não pode ficar com o filho por algum motivo, então doa esse filho. Esse bebê, ele é só um bebê, ele não tem racionalidade, consciência que hoje a gente tem. Então esse bebê, ele procura essa mãe e ele não consegue encontrar essa mãe. No que ele não consegue encontrar essa mãe, o cheiro, não sente essa mãe perto, ele desiste da mãe. Ele perde todo o vínculo, como se fosse assim: minha mãe não me ama, ela me deixou, então eu também não posso amar. Então ocorre esse amor interrompido. E esse amor interrompido está totalmente ligado à confiança. O que eu falei sobre o medo, sobre as pessoas controladoras? Confiança é o contrário do medo. Então, nesse amor interrompido, às vezes seu com a sua mãe, já houve essa confiança quebrada. Como você procurou sua mãe, ela não estava ali. Então houve essa interrupção de amor. E a consequência dessa questão, desse amor interrompido, ela vai ser muito cruel na sua vida, porque você não vai conseguir vínculo nas suas relações, mesmo que seja o vínculo com o seu filho. Você faz o esforço para querer ter essa mãe, para amar essa mãe, você faz o esforço para amar esse filho, você faz o esforço para amar esse marido, mas toda vez que essa relação ela começa a ficar mais séria, que ela exige mais confiança, que ela exige algum vínculo, a pessoa se bloqueia, se trava, tanto que nós, né, pessoas que têm dificuldade de relacionar, começa a ter uma relação amorosa e aí você já se trava, você já se bloqueia, porque houve um amor interrompido internamente que fez com que você não pudesse se entregar, se confiar, gerar vínculos. Fran do céu, isso aconteceu comigo. Se aconteceu com você, é muito possível que tenha acontecido com a sua mãe também. Então, quando você não se sente amado por essa mãe, talvez essa mãe nem consiga ter esse vínculo com você. Por isso que ela está controlando tanto a sua vida, por isso que ela não confia em nada, por isso que ela não se entrega a nada. Porque ela também teve esse amor interrompido lá com a mãe dela. E a mãe dela, às vezes, teve lá com a mãe dela, que é sua bisavó, e assim por diante. Então, olha o que acontece. Aqui passa uma força, um fluxo de mãe para mãe. Quando uma mãe aqui não pôde dar atenção, teve esse amor interrompido, corta esse fluxo, aqui o fluxo passa normal, já dá uma falhada, né? Só que às vezes aqui já falhou. Então essa mãe já cambaleou também. Já cambaleou, porque ela também não vai receber o vínculo que essa mãe aqui recebeu. Então essa mãe vai tentar estar aqui dando essa força para essa filha, mas ela já vai estar aqui, ó, presa, às vezes chorando o amor que ela não recebeu dessa mãe aqui. Aqui já tem um buracão, né, de amor interrompido. E aqui, essa mãe não vai estar aqui bonitinha assim, se tá toda essa força biológica, esses cabos de aço puxando aqui para trás por relações desestruturadas com mãe. Você acha que aqui essa pessoa vai conseguir ser a melhor mãe do mundo, confiar na vida, ter entrega, tá bem resolvida, sem conflitos, sem gênio difícil ou qualquer coisa assim? Não, porque essa rejeição, esse abandono já tá aqui, ó, antes dela. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que reestruturar. Ela pode até tentar, ela às vezes não tá lá em cima, mas ela tá aqui, ó. E essa filha, nós somos a filha, a nossa criança aqui, ó, tentando salvar essa mãe, grandona pra mãe, e a mãe não olha pra gente, a gente tentando fazer tudo pra agradar essa mãe. Meu Deus do céu, tô cansada porque eu tô fazendo de tudo aqui, não sou vista. Só que você não foi a única, porque essa aqui, ela também tentou agradar a mãe dela para ser vista e não foi vista. Essas aqui também tentaram agradar as mães e não foram vistas. Então, gente, o que acontece? Todo esse fluxo fica desestruturado. Então,
toda essa dor, esse abandono, essa quebra na confiança, essa quebra nesses laços, né, de confiar na vida mesmo, elas são quebrados. Então aqui tá o motivo de muitas coisas não darem certo na sua vida. Como faz isso, Fran? Eu preciso resolver isso, pelo amor de Deus, né? A gente precisa voltar o fluxo, tomar essa mãe. A gente precisa tomar o fluxo, resgatar essa força das mães, essa força do amor, essa força da confiança que foi perdida lá atrás. Então, como é que faz isso? Primeiro, você entender que não é uma rejeição, que a sua mãe não te odeia, como a gente pensa, né? Queria que a minha mãe morresse, às vezes a gente pensa, né? Eu sei que a gente se sente culpada, mas eu sei que às vezes a gente tá com tanta raiva que a gente fala até isso, né? Então, quando a gente entende, nossa, na verdade, eu queria ser vista por ela, como ela não me vê, eu sofro com isso. E como acaba com o sofrimento? Matando o sofrimento, né? Então, a gente pensa nisso. Tudo sempre tem uma justificativa, né? Então, quando eu entendo, nossa, minha mãe também passou por isso, nossa, minha avó também passou por isso, nossa, eu tô repetindo e tô levando isso adiante, mas mesmo com toda a dor aqui que elas sofreram, né, sem a mãe, sem confiança, sem controle, mesmo com toda essa dor, elas permitiram que eu viesse à vida, né? Elas permitiram que eu fosse a continuação dessa geração e mais, elas permitiram que eu viesse no momento onde agora a gente pode olhar e entender isso. Porque há 10 anos atrás a gente não tinha nem internet, né? A gente não tinha essa quantidade de informação que a gente tinha, a constelação não era conhecida como ela é hoje, as leis sistêmicas. Então, de alguma forma, gerações inteiras, permitiram que eu viesse aqui, né? Para poder ter a consciência e poder olhar para todas elas, dar um lugar para todas elas, tomar a força de todas elas e aí sim, de fato, colocar esse amor em ordem, né? Isso tudo aqui é amor em desordem. Tá todo mundo fora do seu lugar, é filha querendo salvar a mãe, é mãe não conseguindo ser mãe, vira filha, vê filha maior, então tá tudo em desordem, tá um emaranhado, então não tem força aqui. Primeira coisa, a gente aqui com conhecimento a gente já começa conseguindo com a consciência, ocupando nosso lugar, começa a olhar para essas mulheres, por isso que é feita a Semana do Resgate do Feminino também, para aprofundar isso tudo aqui. Então resolve desse jeito, trazendo a consciência, colocando o amor em ordem, né? Então, a hierarquia, quem veio antes é maior, então eu não sou maior que a minha mãe, eu vim depois. Se eu sou maior do que a minha mãe, eu não valorizo o lugar da vida, né? Então, se eu vejo minha mãe pequena, eu sou pequena, porque a minha mãe vive dentro de mim. Quando eu coloco o amor em ordem, quando eu dou lugar para todas essas mães, não é porque uma mãe não conseguiu ser mãe que ela não é mãe. O fato de ela ter gerado esse filho, ela é mãe, né? Vou dando lugar à hierarquia aqui, ó, pertencimento, todas elas pertencem, honra a força de todas elas que abriram o caminho, toma o colo dessa mãe que a gente mais quer na vida, mas que a gente relutou, sofreu por não ter. Então a gente vem, traz a nossa criança interior e toma o colo dessa mãe. Entende que mesmo que essa mãe não pôde estar ali, ela permitiu, ela deu sim pra você com a sua personalidade. Então mesmo que ela te reprima, que ela te reprove, que ela te controle, lá no inconsciente ela não fez você como alguém pra ser exatamente igual a ela. Pelo contrário, os pais, quando vê os filhos repetindo os mesmos erros, eles sofrem muito, né? Eles se sentem envergonhados, eles se sentem mal, pais, isso lá na essência. E às vezes a gente até usa isso inconsciente pra punir eles, sabe? A gente não tem sucesso na vida pra punir eles. Você não me deu amor, então também não vou ser um bom filho, né? Realizado, com sucesso, senão você vai se achar uma boa mãe, um bom pai. O negócio do inconsciente é mais fundo que a gente imagina, né? Mas aí, olhando pra tudo isso, entendendo, sim, você foi uma boa mãe, porque você me deu o que você nem teve, né?
você nem teve esse amor, você também teve o amor interrompido. Então como que você ia, né, ter um fluxo, uma força, geralmente para passar esse amor? E aí você começa a tomar esse colo, tomar essa força, achar o seu lugar no mundo, e você começa a confiar, porque a força que vem de mãe é confiança, é fé, né? Fé na vida, não é a fé de religião, gente. É a fé que até esse processo interrompido, até essas marcas de rejeição, de abandono, elas também fazem parte da sua evolução. Por mais que doa, né? Por mais que é cruel, por mais que às vezes envolve tantos traumas, tantos desafios, tudo isso faz parte desse processo, dessa sua evolução. E aí você usa o que você recebeu de bom de tudo isso para essa sua nova etapa, onde você tá no seu lugar. Vamos para as respostas? Vou ver o que vocês estão trazendo. Bia, estou em guerra com a minha mãe desde o momento que... Eu não sei se eu entendi bem, Bia, mas eu acho que você tá se relacionando com um cara mais velho, sua mãe não tá gostando, tá em guerra, né? Porque o que ela tem aqui no amor interrompido? Quando há um amor interrompido, a mulher que a próxima mulher aqui, essa mulher aqui, ó, que interrompeu o amor, e essas todas da frente, elas não vão se entregar pro amor, né? Elas vão sofrer no amor. E aí, tudo que a filha fizer, elas vão jogar as suas crenças, as suas dores, as suas vivências em cima, né? Então, cuidado com essa relação, isso não vai dar certo, homem não presta, homem trai, homem isso, homem aquilo. Ela está apaixonada por um de 56. Bia, você não é mãe da sua mãe, você é filha. Vai pesar pra você, vai ser desgastante, você vai pagar um preço muito alto tentando salvar a sua mãe. Ela é grande, ela dá conta das decisões dela, então deixa o que é dela pra ela, você toma força e vira pra vida construindo a sua nova história. Porque se você não aceita, se você quer mudar a história, se você for maior do que ela, você vai repetir. Daqui a pouco você vai viver uma situação igual. Você vai se relacionar com um cara muito mais jovem. Então, Bia, solta esse controle, filha, não muda a mãe. E é pesado demais. Então, Bia, você tá fora do lugar, você vê ela como filha. Se você vê a sua mãe aqui, ó, como filha, você quebrou o pertencimento e a hierarquia, amor super em desordem, o equilíbrio de troca. Você quebra as 3 leis quando você sai do seu lugar. Eu tenho um vídeo lá no YouTube que chama Como Viver em Família, que fala exatamente sobre os emaranhados, todos pertencem, né? Então, assim, cuidado, Bia, porque esse mal não é pra sua mãe, esse mal é bem pra você mesmo, tá? Minha mãe é adotada, pode ter passado algo pra mim? Claro, mas ela só descobriu com 45 anos. Com certeza, Eduardo. Com certeza, porque a memória de abandono, né? Mesmo a sua mãe sendo adotada e só descobrir lá, quando ela tinha 45 anos, o bebê, né, logo que nasceu, que foi buscar o cheiro dessa mãe, foi buscar o contato com essa mãe, não teve. Então ali já aconteceu o amor interrompido, você entendeu onde eu quero chegar? Mesmo que não tenha consciência desse momento, ali já aconteceu essa ruptura. Com certeza, essa memória de abandono, essa memória, né, essa informação de abandono, informação de rejeição, ficou nela. E você é feita de 50% dela. Então você vem com essa memória, você vem com essa informação do amor interrompido. Então, por mais que a sua mãe sempre esteve perto de você, por mais que ela ali tentasse suprir, ela tem isso nesse campo dela, de não se entregar, de não confiar, de querer controlar, de muitas vezes ter lá dentro uma criança bem ferida, né? Então tem que dar uma atençãozinha aí pra você trazer essa
tomada da mãe, né, para mudar essa informação da célula de amor interrompido para amor em ordem, abundância, né, para o receber da vida. Alessandra, preciso de ajuda. Minha mãe veio passar a quarentena aqui em casa. Está sendo um inferno. Ela é extremamente controladora. Nada é bom o suficiente para ela. Nada que eu faço é bom o suficiente. Então, Alessandra, tem tudo a ver com o que eu falei hoje. Nós somos pequenas para os pais, mas a gente quer ser vista por ela. E aí a gente fica grande, querendo salvar, fazer de tudo pra mostrar pra ela que a gente é boa, que a gente é o suficiente, que a gente merece o amor. Só que às vezes ela já entendeu que você merece, por isso que você recebeu a vida. Mas ela tem questões aqui com ela de amor interrompido que ela vai, sem perceber muitas vezes, no inconsciente, trazer as frustrações dela pra você. E aí é sua escolha você aceitar isso ou não. Então você fez alguma coisa que ela não gosta, tudo bem, mãe, eu sou pequena, você é grande. Gratidão pelos exemplos, gratidão por querer que eu seja sempre melhor, mas eu não consigo fazer igual você. Então eu tomo a sua força para fazer um pouco diferente. Isso é bacana, quando você entender que você não precisa salvar ela, você não precisa agradar ela, ela já, direto ou indiretamente, ela já deu aceitação para você quando ela permitiu que você viesse à vida. Agora você tem o aval, você tem a bênção para fazer diferente. Gente, se isso for difícil, né, fazer esse entendimento racionalmente, entender pela mente, porque é óbvio que é. Nós temos as constelações, nós temos os aprofundamentos do programa do Resgate do Feminino, que eu vou passar para vocês lá no final da semana do Resgate, que eu ainda tenho as inscrições que estão fechadas, mas que a gente vai abrir para frente. Então, assim, nós temos toda essa estrutura para ajudar você a ir para esse lugar de tomada de mãe, tomada desse amor interrompido, de você assumir o seu lugar, de você tomar força para ir para frente. Tanto que a gente vai compartilhar os depoimentos maravilhosos que a gente recebe, porque realmente dá certo, né? Foi um caminho que eu fiz e que realmente mudou totalmente a minha vida, e por isso que hoje eu compartilho sobre isso, porque a gente pode levar as pessoas por esse caminho que a gente fez, né? Se deu certo pra mim, tem dado pra várias outras pessoas. Então, assim, se permita, né, olhar, cuidar, dar prioridade pra isso, porque realmente isso vai impactar em todas as áreas da sua vida. Então você tá lá tentando agradar sua mãe, nada é bom o suficiente. Aí você baixa a estima, né? Não sou boa, não sou capaz, eu não vou conseguir fazer. Interfere com baixa estima. Você consegue bem no seu trabalho? Não. Você consegue bem no seu relacionamento? Não. Você consegue bem você com você mesma? Não. Por isso que é importante, é prioridade tratar essa questão com a mãe, para que as consequências não sejam tão duras, né? Porque você já sentiu demais na pele o preço de tudo isso. A Viviane, eu sentia muita raiva de minha mãe e me sentia muito culpada e queria salvá-la. Ela vivia triste e nessas palavras me vieram muitas luzes. Oh, Viviane, que alegria! Exatamente isso que você traz, Viviane, é muito comum. Eu aposto de 100 pessoas, né, passaram muito mais por aqui, mas das pessoas que passaram por aqui, sim, 80% sofrem isso, de não se sentir amada e querer buscar o amor da mãe, e aí tentar salvar essa mãe para ser vista, e aí às vezes tá lá, tá feliz, mas sente culpada porque a mãe tá triste, e aí já sabota a sua felicidade para honrar a tristeza da mãe. Gente, que bom que a gente tá podendo falar isso, né? Quando eu comecei a perceber essas coisas, a gente não tinha tanta informação disponível quanto hoje. Então, poder ter feito esse caminho e agora trazer esse caminho para vocês é a minha missão, meu sonho realizado realmente. E vocês podem observar que foi através da minha maior dor que eu descobri a minha maior missão. E é o que eu mais vejo nos atendimentos, gente. Eu vejo muito isso. Hoje eu atendi mesmo uma pessoa muito especial que tá aí
que ela tinha um problema de inferioridade muito grande. E ela é brilhante, ela tem no mapa dela uma missão de levar brilho pro mundo, né? Ela tem o Sol na casa 11, levar o trabalho dela pra humanidade e tudo mais. E Leão, né? Leão na casa 11, o Sol em Leão na casa 11, que é puro brilho pra humanidade, se mostrar mesmo, ir pro mundo, né? Mostrar a sua coragem, a sua ação. Então isso é a essência dela, mas o porquê que ela não fez nada disso ainda? Porque o que ela recebeu do padrão do sistema familiar foi a inferioridade, complexo de inferioridade. Então ela tá totalmente na sombra do mapa dela, se anulando, se escondendo, achando que ela não é boa o suficiente, que nada vai dar certo. Então a maior dor dela é a maior força dela. Quando ela resolve esse problema com a inferioridade, que graças a Deus foi linda, mostrou tudo na constelação, ela vai pro mundo, né? Ela mostra esse brilho, essa coragem, essa atitude, trazendo ajuda para as pessoas que já se sentiram nesse lugar de inferioridade. Então ela tem autoridade energética para conversar aqui no mundo, no projeto que ela tem, né, para a sociedade, para falar diretamente com as pessoas que têm essa dor de se sentirem inferiores. Então a maior dor dela virou a missão dela, assim como a minha maior dor com a minha mãe virou minha missão. Então, gente, eu tô falando isso justamente para que vocês que estão buscando o seu propósito de vida, que estão buscando viver novas histórias, não tem como fugir, tem que começar pelo começo, e o começo é pai e mãe. E por isso que a gente vai lá, faz um monte de curso, faz um monte de terapia e o negócio não anda, né? Porque às vezes a gente não se entrega realmente para esse lugar. Gente, olha só, eu não vou conseguir responder todos vocês. Cleonice, como faz para ser atendida por você? Meu amor, vou explicar tudo lindamente no final da Semana do Resgate do Feminino, tá bom? No final, no último dia da Semana do Resgate Feminino, antes eu vou passar um monte de conteúdo, vou dar um caminho, vou mostrar tudo o que eu posso, né, no tempo disponível para vocês. E aí no final eu explico como que funciona para quem quer aprofundar, quem sente de fazer um trabalho, uma tomada de força aí, tá bom? E aí a gente vai conversando. Então quem não tá inscrito na Semana do Resgate Feminino, quem não tá no Telegram, bora se inscrever, bora entrar lá e aguardar um pouquinho, porque logo eu vou postar como que vai funcionar, tá bom? Eu recebo um monte de mensagem, Fran, como que vai funcionar? Eu digo, gente, já postei lá no Telegram, porque às vezes por conta da demanda eu não consigo responder todo mundo, né? Então ficar repetindo também é um pouquinho mais desafiador. Então eu conto com a ajuda de vocês. Quem quiser, se inscreve, vai lá no Telegram e só aguardar que eu vou passar todos os detalhes lá, tá bom? Combinado? Gratidão, meus amores! E eu espero vocês amanhã às 13h20 para o atendimento. Fui! Até amanhã! Tchau, tchau!